Olá, alunos, bem-vindos à unidade 3 e agora nós vamos conversar sobre as teorias da comunicação também, mas na perspectiva da escola europeia, que é o tema principal da nossa unidade 3. Vocês já devem ter percebido então que como eu separei, por regiões que aconteceram as teorias da comunicação, mas lembrem-se que elas aconteceram ao mesmo tempo. Não há uma divisão temporal para as teorias da comunicação, tendo em vista que a maioria delas aconteceu em um mesmo período, principalmente em períodos entre guerras, tá bom? E dando então continuidade ao nosso assunto, nós vamos então compreender a teoria crítica da Escola de Frankfurt, a reprodutibilidade técnica e a indústria cultural. E nós vamos começar discutindo o autor Walter Benjamin, de 1985. A arte sempre foi reprodutível, pois homens imitavam outros homens, discípulos, mestres e terceiros que estariam interessados em lucro. Mas com o passar do tempo, a técnica se torna ainda mais reprodutível, quando surge a xilogravura e a possibilidade de estandartizar os desenhos. Então, olha só que interessante. Walter Benjamin, ele era um autor bastante assim até, vamos dizer, um pouco avesso à reprodutibilidade das obras de arte. Porque ele dizia o seguinte, olha, a reprodutibilidade técnica é esse processo aí que vocês estão criando por meio da xilogravura ou posteriormente também depois da imprensa, e vocês estão reproduzindo obras de arte que possuem uma natureza única. Então, o Walter Benjamin, quando ele olhava uma obra de arte greco-romana, como vocês viram aí na unidade 3 de vocês, ele olhava para aquela obra de arte e dizia assim, essa obra de arte ela tem uma áurea, ou seja, ela tem uma alma, ela é única, assim como o ser humano. Cada ser humano não tem uma alma, ele olhava desta forma para uma obra de arte. E ele era um pouco avesso a essa questão de reproduzi-la. Por exemplo, quando Pablo Picasso pintou os quadros dele, ou quando Da Vinci fez as suas obras, vocês sabem, não existia nenhuma reprodução como tem hoje. Como que é a reprodução hoje, professora? Você vai no museu, você tira uma foto, clica, pronto, reproduziu. Fez uma reprodutibilidade técnica daquela obra, sem que isso seja um crime, certo? Mas na época, quando Walter Benjamin começou a se deparar com esse processo de reproduzir as obras de arte, ele disse assim, olha, agora as obras de arte perderam a sua alma, ou seja, ficaram popular. Foi daí que surgiu o termo cultura de massa, ficou massificado. Agora todo mundo tem acesso a essas obras. Se antes o Pablo Picasso pintasse um quadro, para você ver, você tinha que ir na casa dele, ou você tinha que ir à exposição dele, porque aquela obra era única. Hoje, se eu acessar o Google e procurar obras de Pablo Picasso, eu vou encontrar todas as obras que o Pablo Picasso já pintou. Por quê? Reprodutibilidade técnica. Essas imagens hoje, elas podem ser compartilhadas, sem que isso seja crime, porque não é uma representação fidedigna da obra do autor, Não é uma cópia, não é forjar, é reproduzir tecnicamente com outros meios de comunicação, como agora o digital. Então, é importante conhecer essa história da reprodutibilidade técnica, porque é a partir desse uso da imagem que a comunicação se tornou no que ela é hoje. O poder da publicidade, da propaganda, nasceu e surgiu justamente nessa questão da reprodutibilidade técnica. Então, para o autor Walter Benjamin, a autenticidade caracteriza a essência de uma obra de arte, ou seja, uma obra de arte escapa à reprodutibilidade técnica, pois ela é autêntica, ela é única, E uma tentativa de reprodução poderia, na sua época, ele diz, até caracterizar uma falsificação. A reprodutibilidade técnica, portanto, possui uma estreita relação com a teoria crítica, que é outro teórico de Adorno, enquanto a indústria cultural, que entende a fotografia e o cinema diretamente como parte integrante da cultura de massa, que em tudo confere um ar de semelhança, como diz o autor. Theodor Adorno vai dizer assim, a indústria cultural, ela é algo que vem para poder massificar mais ainda
todos os processos de comunicação. E essa indústria cultural, ela vai te influenciar, ela vai massificar comportamentos. Então Adorno, embora, Horkheimer e Adorno, que são os dois autores aí que vocês vão ver da teoria crítica, que é uma das teorias da escola europeia, eles são avessos também a essa questão da reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin. Por isso, um bom exemplo entre arte e reprodutibilidade técnica que culmina na indústria cultural é a própria publicidade, que faz o uso constante da arte reproduzida e manipulada, bem como alterada para servir ao contexto que for pertinente para vender o produto da vez. Querem só ver um exemplo? Hoje, na publicidade, nós utilizamos todo tipo de obra de arte, de fotografia ou até de outros gêneros como o cinema, o audiovisual, para poder falar alguma coisa, para poder expressar alguma ideia, para poder vender um produto ou para convencer alguém de alguma coisa. Tudo isso é representado por imagens, por significação, por significado, por obras de arte. E o que as marcas fazem de melhor hoje em dia é utilizar então esse potencial das obras de arte, da indústria cultural para vender coisas. Até um exemplo que eu trouxe aqui para vocês, olha só, é essa imagem, observe. Num primeiro quadro, a Mona Lisa, a verdadeira, Aqui eu não estou cometendo nenhum crime, porque é uma foto, é uma imagem da internet, Que nós podemos usar, não tem direitos, então não estamos reproduzindo um quadro da Mona Lisa, como Walter Benjamin dizia, Que na época dele poderia representar sim uma falsificação. Mas nos dias de hoje você pode ir lá no Louvre, pode tirar foto com o quadro da Mona Lisa que não tem problema. E isso porque você tem um celular, uma câmera. E olha só, as marcas, gente, também fazem uso da obra de arte, que é uma representação também dessa consequência da reprodutibilidade técnica, Dessa teoria. E acaba culminando no quê? Na indústria cultural, Que é utilizar tudo isso para poder vender, convencer outras pessoas sobre alguma coisa. Então é algo assim que eu acho bastante interessante na publicidade e que a publicidade faz bastante uso, Então a Escola de Frankfurt é uma das escolas que estudam a teoria da comunicação, em especial a teoria crítica, e é uma das mais importantes por trazer a perspectiva crítica do impacto que os meios de comunicação incidem sobre a sociedade, alterando culturas e ditando comportamentos. Então, para finalizar, Theodor Adorno, juntamente com Horkheimer, que são os dois autores da escola europeia e da escola da teoria crítica, inclusive leva este nome porque eles são um pouco avessos a isso, Eles vão dizer assim, olha, agora a indústria cultural ela vai convencer todo mundo, a publicidade vai convencer as pessoas. Então, diante dessa perspectiva, eles achavam que isso não era uma coisa boa. E é por isso que se chama teoria crítica da comunicação, por ter este olhar mais crítico, em saber que você está sendo convencido de algo. Ok, pessoal? Então façam a leitura da unidade 3 e até a próxima aula.